Olá meninas, hoje o tutorial é sobre o olho esfumado, é aquele olho pretão mesmo esfumado, tá? Primeiro eu passei um lápis branco, tá? Pode ser branco ou bege na base da sobrancelha pra tá dando um alinhamento melhor à sobrancelha e aumentando também o lápis. Usei um lápis preto, tá? Usei o lápis da MAC. Ele tem que ser um lápis bem molinho para você poder ter um trabalho melhor, deslizar sobre toda a pálpebra. Vai deslizando, tá? Sem medo de ser feliz. Sobre toda a pálpebra côncava, pálpebra móvel. Aí você vai trabalhando ali, bota bem marcado mesmo. A princípio você vai se assustar porque o olho fica bem preto, tá? Aí você vai colocar também na marca d'água, tá? Passar o lápis na marca d'água para poder fixar bem e para você ir começar a trabalhar o esfumado no teu olho, tá? É ideal que você também faça um pouquinho na parte inferior, né? Na parte dos cílios inferiores, tá? Justamente para que fique um esfumado legal, não fique só na parte superior dos olhos, mas também na parte inferior, é um esfumado total. Tá? Após você passar o lápis, você vai vir com um pincel reto para dar uma espalhada nesse lápis, né? Porque o lápis a parte dele fica concentrada no canto do olho só, né? Você vai passando e acaba ficando concentrado. E você vai estar espalhando isso com um pincel reto, tá? Sobre o olho. E aí você espalha bem, vai espalhar mesmo, como se estivesse pincelando, tá? Também sem medo, se borrar não tem problema, faz parte do esfumado, tá? Então você passa o pincel tanto nessa parte superior, tá? Quanto na parte inferior você vai estar passando o pincel para poder também espalhar o lápis, né? Porque você passou também na parte inferior dos olhos, então é ideal que você passe o lápis ali para tirar a concentração de lápis e já comece o processo de estar esfumando seus olhos, tá? Por enquanto, os olhos eles estão na base do lápis, só no lápis. Você ainda não teve aplicação de sombra, tá? Então você dá só uma espalhada, ok? Após isso, você vai estar passando. Eu passo uma sombra marrom na parte de cima, eu venho com um pincel mesmo reto, tá? Um outro pincel, não aquele que eu espalhei o lápis, eu venho com outro pincelzinho reto de aplicação de sombra e aplico uma sombra marrom, tá? Aí vai do seu gosto, se você gosta de uma sombra opaca ou uma sombra com brilho, tá? Eu apliquei uma sombra, ela é meio termo, né? Ela tem um pouco de brilho, ela não é aquele cintilante total. Uma paleta da Natura Una, tá? Após isso, aplica a sombra preta em cima do lápis, tá? Também tem nessa mesma paleta, depois eu vou colocar a foto. E você aplica com batidinhas, tá? Mesma coisa na parte inferior dos olhos, nos cílios inferiores, onde você passou o lápis, você coloca porque a base ela vai segurar o lápis para não ficar derretendo, né? O lápis ele é cremoso, então ele acaba derretendo caso você sue muito, vai ficar muito borrado. Depois você vem com um pincel de esfumar e sombra marrom, tá com a mesma sombra que você utilizou na parte acima do lápis e você vem esfumando, aí você vai fazendo todo o trabalho de esfumar o lápis preto com marrom, né? Tem que ter esse degradê. Na parte preta você firma mais a mão na hora de esfumar e na parte marrom você vai fazendo mais delicado para poder ficar uma coisa mais suave. Tá? Lembrando que o esfumar, o ato de esfumar é para que não fique aquela coisa marcada, aquela sombra muito marcada. E como você tem duas sombras, a preta e a marrom, você tem que fazer um degradê.
né, do preto e aos poucos clareando pro marrom, tá? Mesma coisa, você esfuma a parte de baixo, tá? Também é necessário que você esfume. Eu passei mais um pouquinho de sombra preta, porque acaba que vai ficando, quando você passa, fica uma cobertura marrom por cima da preta. Então, eu dei mais uma aplicação, mais uma mão de sombra preta. E aí você vai trabalhando todo o preto dos olhos, né? Porque na verdade você não quer um chumbo, você quer o preto, 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 né? Você dá mais uma esfumada nos olhos, tá? Com a sombra marrom. Lembrando, sempre procura tirar o marcado. Se você não conseguir, tudo bem, não tem problema, mas você pode ir esfumando tranquilamente até você conseguir o máximo que você puder fazer esse degradê nos olhos, do preto e pro marrom. No cantinho dos olhos, né, naquele pingo, né, aonde fica a remela, eu procuro sempre colocar um iluminador. Eu usei a mesma sombra, tá? Na mesma paleta de sombras. Tem uma sombra iluminadora, eu usei aquela sombra iluminadora branco iluminador, para aumentar mesmo o olhar, tá? Eu gosto, particularmente gosto, porque eu acho que meu olho é pequeno, então, assim, não é pequeno, mas eu gosto do olho quanto maior, melhor, né? Quanto maior é melhor. Então, depois delineado normal, tá, da sombra, você passa o delineador normalmente, máscara para cílios e tá pronto seu olho esfumado, tá? Eu espero que vocês gostem e tenham aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostando, se inscreva no canal, dê um joinha aí e obrigada. Beijinho.